Graça e paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Vinícius e eu quero compartilhar uma palavra bem rápida com o seu coração. Essa semana eu estive pensando sobre as similaridades de algumas passagens da Bíblia. Algumas coisas que acontecem mais de uma vez em trechos separados das Escrituras. Eu comecei a fazer uma pesquisa sobre as vezes que Deus escreveu em algum lugar. Eu sei que toda a palavra de Deus foi inspirada por Deus, mas dentro da própria palavra de Deus existem alguns momentos que você vê Deus escrevendo em alguma coisa. E 3 passagens principais eu pude encontrar. Quando Deus, com a própria mão, escreve a sua lei e entrega para Moisés, quando o Senhor escreve na parede na Babilônia, e o Senhor Jesus, quando interrogado por alguns fariseus, ele abaixa e escreve no chão. E eu comecei a pensar o que Deus poderia falar conosco, sobre o que nós poderíamos pensar um pouco utilizando essas 3 passagens da palavra. Da primeira vez que Deus escreve, nessa pesquisa que eu fiz, ele estava escrevendo a sua lei. Escreve a sua lei em 2 tábuas de pedra e dá essas tábuas de pedra para Moisés. Da segunda vez que Deus escreve, Deus estava escrevendo um juízo contra um rei babilônico, que havia utilizado os utensílios do templo em uma festa pagã. E da terceira vez que Deus escreve, através da pessoa de Jesus Cristo, nós não sabemos o que ele estava escrevendo, porque a Bíblia não diz. Mas nós sabemos que era uma situação que envolvia um julgamento de uma mulher adúltera, de uma mulher pecadora. E como eu sei das 2 primeiras vezes o que Deus estava escrevendo, mas eu não sei o que ele estava escrevendo da terceira vez, isso me colocou para pensar no que estava acontecendo ali. Sabe, a lei de Deus, ela foi escrita em placas de pedra. Quando Deus estava escrevendo os seus juízos contra o rei da Babilônia, ele escreveu numa parede da alvenaria que existia na época. E quando Jesus estava escrevendo no episódio daquela mulher adúltera, ele estava riscando alguma coisa no chão, na areia. E eu não sei o que ele escreveu da terceira vez, mas eu comecei a comparar os elementos aonde Deus estava escrevendo. Quando Deus escreve numa pedra a sua lei, eu compreendo que é algo que Deus queria realmente fazer durar, algo que Deus não queria que saísse do nosso coração. As 2 pedras, elas podem simbolizar a nossa própria existência, porque o próprio Deus diz que escreveria as suas leis nas tábuas do nosso coração. A lei de Deus, ela não é revogada. Aquilo que Deus estabeleceu para nós vivermos bem jamais vai ser retirado. Veio Jesus, que foi o alvo da lei, o fim da lei. A lei aponta para Cristo. O homem nenhum conseguiu cumprir a lei, mas ao receber a Jesus, o cumprimento da lei por meio dele na cruz, também se torna acessível a nós. Essa é uma lei que nunca vai se apagar. Agora, no segundo episódio, Deus estava escrevendo um juízo contra um rei babilônico, agora não mais numa pedra, mas numa parede de alvenaria. E eu entendo que, se a lei é eterna, o juízo ele pode ser alterado. Como qualquer parede pode ser alterada, o juízo também pode ser alterado. Nenhum juízo de Deus ele visa a nossa destruição. Muitas vezes nós nos colocamos numa posição que Deus lança um juízo para que nós venhamos nos arrepender, que foi exatamente o que aconteceu com o rei da Babilônia, que no fim da vida ele reconhece tudo que fez de errado e dá glórias ao Deus dos céus, mesmo sem o conhecer como nós conhecemos. Agora eu achei tão maravilhosa a terceira passagem, porque Jesus, naquela situação de condenação de uma mulher pecadora, ele estava escrevendo na areia, no chão. A lei é escrito na pedra para durar. O juízo é escrito na parede, que pode ser alterado mediante as nossas ações.
Agora, os nossos pecados, eles são escritos na areia, porque a areia ela não consegue guardar uma memória. Você escreve na areia e pouco tempo depois, se jogar água, se passar o vento, aquilo ali some. Eu entendo com isso que a lei é eterna, o juízo é temporário e para todo pecado existe o perdão. Não importa o que você vivenciou até hoje. Você tem que entender que o seu pecado, ele não é para um juízo eterno. O seu pecado, a este pecado cabe o perdão. A única coisa que nós devemos fazer é exatamente como aquela mulher. Ela se achega próximo de Jesus, ela foi lançada aos seus pés e depois que os seus acusadores foram embora, ela recebe uma palavra de Jesus e a sua vida é totalmente transformada. Que Deus possa te transformar através dessa palavra, você possa compreender de fato que as leis de Deus são eternas, o juízo pode ser alterado e para cada pecado existe o poder do perdão de Deus. Que o Senhor Deus te abençoe. Compartilhe essa palavra com o máximo de pessoas, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe.